Vamos lá então, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês forem ver o vídeo. A gente vai agora ter algumas aulas sobre regras de derivação e depois aplicações das regras de derivação, tá bom? Vamos lá então, só relembrando que nós já falamos nesse curso um pouco sobre funções. Então, se vocês lembrarem, nós já falamos sobre funções, certo? Como que funções, né, para nós são sempre modelos, tá? A ideia de funções é trabalhar com modelos. Falamos também sobre limite. Por que que nós falamos sobre limites? Porque nós precisávamos estudar um limite especial, nós precisávamos discutir a perspectiva de poder falar com um limite especial, que era o limite que derivava ou que dava a definição de derivada, tá bom? Então, essa era uma relação, ou seja, se vocês lembrarem, nós tínhamos que f' de x, ou seja, a derivada da função x, era para nós o quê? Limite para quem? Para uma função aplicada no ponto x menos um ponto inicial x0, quando x menos x0 tinha a seguinte relação, x tendesse a x0, tá bom? Então, se vocês lembrarem, a gente fez vários exercícios sobre isso, a gente trabalhou muita coisa sobre isso, então a gente tem toda essa relação aqui, x menos x0. Isso para nós é derivada de uma função. E a gente está preocupado em encontrar alguns probleminhas, né? A derivada, na verdade, que é uma taxa relacional, ou seja, uma taxa de variação, ele respondia a alguns problemas, como, por exemplo, quando nós queríamos discutir reta tangente e o que que isso poderia representar, tá bom? Quando nós queríamos discutir, por exemplo, velocidade instantânea, né? Se lembrarmos que a velocidade nada mais é do que uma variação do espaço sobre o tempo, tá bom? E aí a gente trabalhou isso bastante, discutiu e resolveu vários exercíciozinhos sobre isso. Foi indicado para vocês também acompanhar, fazer uma leitura e resolver os exercícios do livro antes de partir para a primeira avaliação. A primeira avaliação foi um questionário que nós discutimos, que nós realizamos, e esse questionário, primeira coisa, pessoal, é um questionário que foi aberto no dia 21, às 0 horas. Ele vai ficar aberto até o último dia de aula, então a sugestão é leiam leiam os capítulos do livro-texto, do livro Stewart, assistam às aulas, façam alguns exercícios, prestem atenção nos exemplos que tem no livro, para depois você fazer o questionário. O questionário, a diferença é que quando você abre ele, você vai ter 3 horas de prova para poder fazer. E só vai abrindo uma questão por vez, tá bom? Você abre uma questão, resolve, aí você abre a segunda e assim por diante. Essa é a característica do questionário. Começou, você tem 3 horas para terminar, mas você pode escolher a hora de começar, quando você se sentir preparado. E ontem, depois que eu verifiquei algumas situações, eu fiz uma nova possibilidade. Para esse primeiro questionário, que eu vou considerar a avaliação 1, eu permiti que vocês pudessem ter 2 chances. Na avaliação 2 e 3, eu não vou permitir isso, tá bom? Só para que vocês saibam mais ou menos. Então, vamos lá, então. E agora, o capítulo nosso, o trabalho que nós vamos desenvolver agora, são as chamadas regras de derivação. Por que regra de derivação? Porque a gente vai perceber que eu não preciso calcular a derivada de uma função baseado só ou aplicando limite. Eu posso usar algumas regras que a gente vai discutir, vai aprender para poder resolver as várias derivadas, tudo bem? Então, nós vamos iniciar, por exemplo, com uma função constante, né? O que é uma função constante?
Se vocês lembrarem, a função constante é aquela função, né? Pegarem o desenho, lembrarem de uma função constante, é aquela função que tem a seguinte característica, que você tem o x, aqui você tem o y, aqui você tem um determinado valor c, e ela é uma reta paralela ao eixo x. Quando eu estou preocupado em calcular coeficiente angular da reta tangente em qualquer ponto, x0, y0, que nesse caso é c da minha reta, eu vou ter uma outra reta que está em cima. Se ela está em cima, é óbvio que o meu coeficiente angular vai ser, que o meu coeficiente angular aqui vai ser exatamente o número zero, tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai prestar atenção nesse processo. Então, quando a gente tenta calcular a derivada pela definição de limite, então nós sabemos lá que a derivada é f de x mais h, f de x mais h, ou seja, para qualquer valor de x mais h, a função vai dar resultado c, que é minha constante, já que a minha função f de x é sempre c, tá? E aí, a hora que eu for calcular o f de x, eu também vou chegar em c. Independente do h aqui, eu vou ter uma outra passagemzinha aqui, ó. Eu vou ter limite de quem? De c menos c, que é zero sobre h, quando h tende a zero. Bem, isso aqui é sempre zero, porque zero sobre h vai dar zero. E limite de zero quando h tende a zero, vai dar o próprio zero, tá bom? Então a gente já pode dizer o seguinte, usando a notação de Leibniz, a derivada da função c, né, quando a variável é x, é sempre igual a zero. Aí a gente pode brincar, e a gente já fez isso com um exemplo, né, para quando uma função for f de x. Então nós vamos trabalhar agora com potências, tudo bem? Vamos trabalhar com potências. O que que é função potência? Se pensarem na função potência, a gente sabe o seguinte, que nós temos uma função potência, é uma função f de x igual a x elevado a n, tudo bem? Então, a gente vai pensar lá, quando n for 1, certo? Quando n for 1, a minha função é f de x igual a x. E aí, a gente sabe que a função é uma reta que tem essa característica aqui, x e y, certo? E aí, toda vez que nós preocuparmos em traçar o coeficiente angular, uma reta tangente, nesse ponto x0, y0, eu vou ter uma reta desse jeito aqui. E aí, quando eu vou preocupado em calcular o coeficiente angular, nós sabemos que o coeficiente angular é tangente do ângulo alfa. Quem é o ângulo alfa que nós temos aqui, ó? É o mesmo ângulo aqui, ó. Quem que é esse ângulo alfa? Lembre que o ângulo alfa é 45 graus, né? Você tem uma reta que divide exatamente o eixo aqui. Então, aí você sabe que tangente de 45 graus é sempre igual a 1. Ah, professor, mas isso dá para calcular usando as regras de limite? Dá para calcular usando as regras de limite sem nenhum problema. Se nós lembrarmos aqui, ó, se nós olharmos para esse limite aqui, ó, limite f' de x. F' de x vai ser quem? Limite para h tendendo a zero de quem? De f de quem? De x mais h, certo? F de x mais h menos f de x sobre h. E aí, como é que a gente faz para dar conta disso? Como é que a gente organiza? Quem que é minha função f de x? Quem que é minha função f de x? F de x nada mais é do que o próprio x, certo? Então nós temos aqui, ó, que f de x mais h vai ser quem? Vai ser o próprio
x mais h. Então vai ser aqui, ó, limite, vamos lá, vamos apagar aqui, organizar, tá bonitinho. Então isso aqui vai ficar limite para h tendendo a zero de quem? Quem que é f de x mais h? O próprio x mais h. Menos f de x. Quem que é o f de x? O próprio x. Dividido por h. X cancela com x, sobrou o quê? Limite para h tendendo a zero de h sobre h. Bem, mas h sobre h vai ficar o quê? Vai ficar limite para h tendendo a zero, h sobre h, cancela um com o outro, dá 1. Então, limite de 1 quando h tende a zero é o próprio 1, certo? Ou seja, se eu sei que o n meu aqui for 1, a derivada usando regra de Leibniz vai dar 1. E aí a gente pode, então, trabalhar com duas funções, com duas regrinhas básicas. A gente já fez para n igual a 2, então você já sabe como que funciona f de x quando x é igual ao quadrado. Então aqui, ó, n igual a 2, você já sabe como que funciona quando f de x é igual a x ao quadrado. E você também já sabe quando funciona para 3, que aí você tem f de, f de x igual a x elevado ao cubo. Aí, pessoal, e aí a gente tem as duas regrinhas aqui, ó. E se eu chegar em f de x, em n igual a 4, ou seja, f de x igual a 4, então a gente vai poder dar conta da nossa derivada, tudo bem? E aí a gente vai generalizar, então. O que que é generalizar a brincadeira? Generalizar é o seguinte, a gente vai dizer o seguinte, que para qualquer que seja n pertencente aos inteiros, tá? Aos inteiros, eu posso chamar aqui de z, e esse z eu costumo dizer que são inteiros, inteiros. O que que eu posso dizer? Que a função, a função f de x igual a x elevado a n vai ter a seguinte característica: a sua derivada de dx para x elevado a n vai ser o quê? Vai ter uma regrinha. Qual vai ser a regrinha? Esse n aqui vai vir para frente, n vezes x, e aí o expoente aqui, ó, o expoente aqui, ó, vai ficar n menos 1. Essa é o resultado da derivada, tá bom? Então, essa é a nossa primeira regra, e eu já já vou voltar aqui para poder dar um tempinho. Tudo bem?